Oiê, hoje eu vim contar pra vocês como que foi o meu primeiro trimestre de gestação. Vou começar com o início, né? Quando eu descobri a gravidez. Eu comecei a sentir alguns sintomas estranhos, comecei a perceber algumas coisas no meu corpo, umas mudanças. Para quem não sabe, pra quem não me acompanha no Instagram, o ano passado eu tive uma gravidez que não evoluiu. Tava bem no comecinho, provavelmente de 1 ou 2 semanas. E eu descobri também, depois de ter feito todos os exames e tudo, que eu percebi que o meu corpo tava diferente. E eu senti a mesma coisa quando eu descobri essa gestação, que foi os seios mais inchados, a barriga inchada. Enfim, o corpo diferente, sabe? A gente sente, eu não sei como explicar, a gente sente que o nosso corpo tá diferente, o corpo dá sinais. E aí eu comecei a desconfiar e eu tinha tido Covid fazia umas 2 ou 3 semanas e eu não ficava bem, sabe? Eu tava me sentindo ainda muito indisposta, muito cansada. Até achava que era alguma coisa, né? Algum sintoma ainda do Covid, algum resquício da Covid. E fiz exames e tava tudo certo. E aí eu comecei a desconfiar. Então foi numa segunda-feira. Eu até tenho uma colinha aqui, ó, que eu escrevi tudo pra não esquecer de nada, porque eu sou bem esquecida. Então eu fiz um resuminho pra não esquecer de nada pra contar pra vocês. Então no dia 16/5, meu marido foi pra faculdade e aí eu mandei mensagem pra ele trazer um teste de gravidez, porque eu tava um pouco desconfiada. E eu tava tomando medicação pra sinusite. Então eu fiquei mais preocupada ainda, porque eu tava tomando antibiótico. E aí depois a médica me falou que aquele antibiótico pode tomar na gestação e tal. Mas enfim, fiz o teste e, gente, assim, foi, juro por Deus, caiu assim, meia gota de xixi, já marcou que tava grávida. Assim, não precisei nem esperar nada. E aí eu fiquei muito assustada, muito assustada. Eu não consegui ter uma reação, assim. Eu já contei de cara, né, pro Marcel, pro meu marido, porque eu tava muito preocupada. Como eu tive a perda o ano passado, eu tava muito preocupada porque eu tive um sangramentinho, tava tendo um sangramentinho marrom. E por isso também eu fiquei desconfiada, porque tava estranho, era pra vir a menstruação e tava vindo esse pequeno sangramento marrom escuro, enfim. E aí fiz o teste, né, no dia 16, no dia 17 de manhãzinha, já mandei mensagem pra minha médica. E aí ela já me pediu o exame beta-HCG, o quantitativo, e uns outros exames pra saber, né, eu até anotei aqui, tipagem sanguínea e o combis indireto, que é anticorpos irregulares. E aí eu fiz, já mandei pra ela imediatamente. E aí minha médica me pediu o ultrassom, de acordo com o beta quantitativo, já podia fazer ultrassom, que já estava indicando as 6 semanas, né, que são as indicadas para o primeiro ultrassom, porque antes disso às vezes nem consegue ver nada. Enfim, eu tava desesperada, ligando para todos os laboratórios aqui de São Paulo para saber, para eu conseguir o mais rápido possível, né? Porque eu tava muito preocupada mesmo. A minha preocupação era que a gravidez não tava mais evoluindo, né? E ter que passar tudo que eu passei o ano passado. Então, assim, eu tava muito, muito, muito preocupada. Eu chorei muito, fiquei muito desesperada, orei bastante. E, graças a Deus, chegou o dia da gente fazer ultrassom. E assim, eu e meu marido, a gente tava com um medo muito grande de ir, né, receber uma notícia ruim, enfim. Quando a gente chegou lá, a primeira coisa que a médica colocou o aparelho, né, a gente faz o primeiro intravaginal, o aparelho, eu não sei explicar o que eu senti. A gente ouve o coraçãozinho do bebê. E a gente ficou muito, muito, muito emocionado. Só de falar, já me dá vontade de chorar.
acredito que toda grávida, quando sabe né, tem um resultado positivo, já automaticamente a gente já fica muito preocupada, feliz ao mesmo tempo, mas com muita coisa na cabeça, né? São muitas preocupações, muita ansiedade. E para quem já viveu isso, enfim, é muito difícil. E dessa vez, assim, a hora que a gente ouviu o coraçãozinho, juro, foi o maior, assim, alívio que eu fiz, sabe? E a gente veio, assim, no carro depois pra casa, a gente não sabia nem o que falar um pro outro, porque a gente tava, assim, em estado de choque, com felicidade, com preocupação também, né? Enfim, são muitos sentimentos, assim, não tem como explicar. Enfim, comecei a me cuidar com a alimentação. Assim que eu fiz o teste de farmácia, eu tirei o café. Eu sou uma pessoa muito viciada em café, eu amo café. Eu tomava todos os dias café. E assim que eu soube, eu tirei e eu tive muita dor de cabeça. Eu não sei realmente se foi por conta de ter tirado o café, tipo uma abstinência, ou por conta da gravidez, ou pelos dois. Mas eu tive muita dor de cabeça, assim, uma dor de cabeça insuportável. Eu já tenho crise de enxaqueca e foi, assim, umas 3 vezes pior. De ficar na cama 3, 4 dias, assim, acho que eu tive umas 2 semanas, assim, de muita dor de cabeça. E a gente não pode tomar qualquer medicação, né? São poucas as medicações. E eu tô, assim, muito regrada em não tomar medicação. Então, teve 2, 3 dias que eu tomei porque eu não tava aguentando mais. E depois eu fui tentando, assim, ficar no escuro, fazer o que eu podia pra não ter que tomar medicação. E foi sofrido, sofri bastante, mas graças a Deus já passou. Eu tive muito enjoo nesses meses. Eu descobri, né, não falei pra vocês, mas eu tava com 6 semanas de gravidez, tanto que eu fiz o primeiro ultrassom. E esse segundo mês, praticamente, né, foi muito difícil mesmo. Eu tive muito enjoo, eu não conseguia comer, tinha que fazer um esforço muito grande pra comer. Chegar a vomitar, assim, foram só 3 vezes, mas o enjoo, assim, era o dia todo. Eu não conseguia levantar da cama sem comer nada, então sempre ficava aqui do meu lado uma bolacha água e sal, era eu falo que era a minha companhia, porque onde eu ia com a bolacha água e sal. Limão, muito suco de limão eu tomava, chupava limão, cheirava limão, tudo que eu via na internet de dica para enjoo eu fazia e não passava, assim, era uma coisa absurda, uma indisposição, eu só queria ficar deitada, não conseguia levantar, não conseguia fazer nada, só ficava deitada e tinha que me forçar muito a comer, porque foi muito difícil, muito mesmo. Também senti muita dor no seio, estava bem dolorido, bem sensível. Eu fiquei muito sensível, assim, chorava por qualquer coisa, era muito engraçado, fiquei muito chorona. Aí chegou o dia da minha primeira consulta com a obstetra. Nessa consulta ela viu todos os meus exames, me pediu uma bateria de exame de sangue, fiz muito exame de sangue. Já me passou também o ultrassom, o primeiro ultrassom morfológico, que foi o de 12 semanas que eu fiz. Ela, na primeira consulta também, me falou muito a gente conversou muito sobre alimentação, sobre as coisas que tinha que evitar, né? Carne mal passada, ovo cru, né? Mal cozido, as verduras, ela falou muito sobre a lavagem, cuidado com as frutas também, com casca, evitar, né, os embutidos, queijos, aqueles queijos tipo brie, gorgonzola, esses queijos mais moles. Ela pediu para eu comer bastante ovo, né, pelo menos uns 2 ovos por dia, bastante frutas, verduras, leite, que é uma coisa que eu não gosto, então eu optei pelo vegetal, tá dando certo. Enfim, mais orientações assim de cuidados. E por conta daquele sangramento que eu tive, eu tinha uma viagem para fazer
logo em seguida. E aí eu perguntei pra ela se eu poderia ir, né? Eu fui pra Campos do Jordão. E aí ela liberou, só me falou pra eu ficar mais tranquila, pra não fazer nenhum esforço físico. Tanto que na viagem a gente ficou bem tranquilo mesmo, foi pra descansar. A gente foi em 1 ou 2 passeios, mas foi coisas mais assim leves. A gente foi mais comer, depois voltava pro hotel pra descansar. Então foi mesmo pra relaxar, pra descansar e aproveitar. Ela também me passou várias vitaminas, né, pra eu tomar, que eu tô tomando ainda e vou tomar até o final da gestação. E aí, depois que eu passei pela médica, fiz o primeiro ultrassom, já tinha contado para os meus pais e para os meus sogros. E aí eu fui contando para o resto da família e gravei a reação deles, que ficou muito legal. É assim, é uma das maiores emoções contar para a família da sua gravidez. Foi muito legal. E eu tenho certeza que assim, o vídeo vai ficar guardado para sempre e, obviamente, as reações do momento, assim, de cada um vai ficar guardado para sempre. Eu não consegui fazer com todos, foram mais os mais próximos mesmo que eu via, alguns amigos, mais família mesmo. E pelo medo, né, também de contar, tava com muito medo de contar para as pessoas, foi bem assim, eu fui muito com calma. A minha médica também, assim que eu fiz a gente na consulta, ela me falou, olha, assim que você fizer o morfológico e o rastreamento bioquímico, que foi outro exame que ela pediu para fazer junto com o morfológico, que é um exame que eu não conhecia, que é super importante, ele detecta várias doenças, né, no bebê, até pré-eclâmpsia da mãe. Tem risco aumentado de ter pré-eclâmpsia na gravidez, então é um exame bem importante e complementa muito o morfológico do primeiro trimestre. E aí ela falou, olha, assim que saírem os resultados desses exames, aí sim você pode contar pra todo mundo, postar no Instagram, postar em tudo, e aí tudo bem. Então eu tava bem tranquila, esperando, ansiosa, né, porque a gente quer contar, mas com muito medo e com muita cautela, muita segurança, assim, bem calma. E aí fiz o morfológico, que foi uma delícia também, ver o bebezinho, né? A gente vê mais completo, a médica vai falando, vai mostrando tudo certinho. Enfim, fiz o rastreamento bioquímico, né? Que é um exame pelo sangue. E aí, assim que ficaram prontos, a gente já dá mais um alívio. E aí sim, com 13 semanas, no dia do meu aniversário, eu contei pra todo mundo, fiz um vídeo super especial. E aí eu contei pra todo mundo da gravidez. Os enjoos continuaram. Eu vou contar pra vocês depois como que foi o 4º mês, mas durante os 3 meses eu tive muito enjoo, passei muito mal. Mas é assim mesmo, né? Cada grávida reage de um jeito, cada corpo reage de um jeito. E, enfim, tudo vale a pena, né? Por um bem muito maior, por uma bênção, né? Que é gerar um filho. É impressionante, assim, como o nosso corpo é muito preparado para isso. E a gente vai vendo a cada dia, né? A barriga crescer, inchar, a gente vai vendo um pouquinho a cada dia. E é, assim, uma emoção. São muitas emoções, na verdade, porque a alteração hormonal não é fácil na gravidez. É muito tenso, pelo menos pra mim tá sendo assim, cada dia uma novidade, mas ao mesmo tempo, assim, é muita felicidade, né? E muita gratidão, né? De gerar um filho. Esses foram os meus 3 primeiros meses de gestação. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me deixem aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Beijo!